Hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. Hoje eu vim aqui para conversar com você sobre os motivos que me levaram a começar a gerar conteúdo sobre o lado business da produção de vídeo. Sobre o porquê que eu comecei a usar as minhas redes sociais para me comunicar com filmmakers, videomakers ou donos de produtoras de vídeo que têm dificuldade em prospectar clientes, em efetivar negócios, em transformar o seu vídeo em negócio. Mas antes disso, eu acho bem importante fazer uma contextualização aqui da minha vida profissional. Porque eu tenho certeza que a gente vai conversar muitas outras vezes e eu acho que é bem legal a gente gerar essa conexão, a gente se conectar. Porque a minha vida sempre foi relacionada à comunicação. Eu, durante 10 anos, trabalhei numa emissora de rádio aqui em Caxias do Sul e, durante esse período, eu conheci o meu sócio, o Maicon. Nós criamos, lá em 2007, há 16 anos, nós criamos um programa de TV. Esse programa de TV se chamava Caminhos da Serra e esse programa se dedicava a gerar conteúdo em vídeo, e aí a gente pegava esse material e transformava justamente em programa de TV, conteúdo em vídeo sobre roteiros turísticos, não só aqui na região da Serra Gaúcha, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e algumas vezes até em Santa Catarina. Nós trabalhamos durante 3 ou talvez até 4 anos com esse programa, só que quando nós começamos a trabalhar com o programa, imediatamente alguns clientes nos acionaram para a gente gerar, para a gente produzir vídeo institucional da empresa, né, desses clientes. E então a gente percebeu que havia ali uma oportunidade de negócio, havia uma oportunidade para a gente não só trabalhar com o programa de TV, mas para a gente passar a trabalhar, para a gente passar a atuar como produtora de vídeo também. E o que a gente pensou naquele momento? Bom, vamos criar uma produtora. E aí a gente criou a Metamorfose Filmes. A Metamorfose Filmes ela passou a atender, passou a produzir o programa Caminhos da Serra e também atender outros formatos de vídeo. Vídeo institucional, filmes publicitários e também, como eu falei, geração de conteúdo através do programa. Mas olha só, que interessante isso. Lá em 2007, há 16 anos atrás, o Maicon e eu já trabalhávamos com geração de conteúdo. Por isso que eu acho tão importante, e bato muito nessa tecla com clientes que a gente atende, eu acho muito importante atentar para a geração de conteúdo, que já estava presente na nossa vida aqui desde 2007, né? E a gente continua batendo nessa tecla ainda hoje e aprimorando e aperfeiçoando técnicas para gerar conteúdo da melhor forma, fazer as melhores entregas para os nossos clientes. Mas beleza. A gente passou então a atuar como Metamorfose Filmes, isso lá há 16 anos atrás, e foi muito interessante, porque a gente, desde sempre, quando a gente começou a produtora, era o Maicon e eu, somente, né? Então a gente precisava vender, a gente precisava atender clientes, a gente precisava apresentar a produtora para esses clientes, a gente também precisava fazer com que o cliente entendesse que a gente tinha um produto interessante para ele comprar, ou seja, a gente precisava demonstrar essa confiança, gerar essa conexão com os nossos clientes desde o início do nosso trabalho como ainda Caminhos da Serra, depois evoluindo para a produtora de vídeo, para Metamorfose Filmes. Só que lá atrás, nós já percebemos a importância de dividir tarefas. O Maicon, esse movimento foi muito orgânico entre nós. O Maicon passou a atuar como gestor de projetos, hoje ele é o nosso diretor de projetos aqui na Metamorfose Filmes, e eu, talvez pela vida inteira dedicada à comunicação, passei a atuar no setor, no lado comercial da produtora. Então isso é muito importante e hoje ainda eu falo que esse pode ser considerado um superpoder aqui da Metamorfose, porque a gente tem a visão de dono no atendimento ao cliente, no primeiro contato com o cliente, na efetivação desse negócio, e a gente tem também a visão de dono na execução desse projeto. Isso faz muita diferença. Mas deixa eu voltar aqui para a minha linha de raciocínio. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, né? Já que eu vim aqui justamente para falar sobre o porquê que eu comecei a gerar conteúdo, e eu já vou te contar isso em seguida. Mas eu acho que a gente pode também dar um passinho à frente justamente para falar um pouco mais
sobre as particularidades que envolvem o lado comercial da produção de vídeo. E a gente sabe que vender vídeo tem uma série de particularidades. Vender vídeo não é fácil, é difícil. É uma venda complexa, muitas vezes a gente leva meses para conseguir efetivar uma venda, para conseguir fechar um negócio com o cliente, precisa fazer um alinhamento de expectativa, a gente precisa definir a linha narrativa de um determinado formato de vídeo, a gente se depara com um negócio que não existe uma tabela de preços, né? Cada região tem um determinado valor, cada profissional, filmmaker, videomaker, cada produtora de vídeo cobra de uma determinada maneira, não existe um alinhamento disso, e ok, porque isso faz parte do nosso negócio, né? Mas aí algumas dúvidas acabam surgindo, algumas dúvidas são geradas em função dessas indefinições. Será que a gente está com um valor alinhado com o mercado? Será que eu estou apresentando a produtora de maneira correta? Será que é assim que eu tenho que trabalhar? E para mim surgia muitas vezes essas dúvidas também. E sabe o que a gente faz quando a gente tem dúvida? Obviamente, a gente vai para o Google. A gente vai para o Google e procura lá. Bom, eu lembro que eu fazia isso. Eu quero entender mais sobre o negócio que envolve a produção de vídeo. Eu quero saber como é que eu devo me comportar numa reunião em que eu vou apresentar a produtora e procurar a efetivação de um negócio de produção de vídeo. Só que cada vez que eu buscava esse tipo de informação, sabe com que tipo de conteúdo que eu me deparava? Setagem de equipamento, review de equipamento. Parece que cada vez que a gente unia as palavras produção de vídeo e, enfim, produtora de vídeo, automaticamente o conteúdo que vinha para nós era esse tipo. Conteúdo técnico, né? Setagem de equipamento, qual a lente é melhor para determinada situação, setagem de câmera. Mas, poxa vida, não era esse tipo de informação, porque a gente aqui na produtora, a gente desde sempre teve e tem a preocupação de fazer do negócio da produção de vídeo uma empresa. Nós sempre procuramos nos apresentar para o mercado como empresa, e isso faz muita diferença. Então, olha só, a partir do momento que a gente precisa produzir, que a gente precisa gravar, que a gente precisa entregar o vídeo para o cliente, ok, isso tudo acontece. Eu tenho certeza que você tem domínio e conhecimento total dessas nuances de mercado. Agora, antes de tudo, tem a venda. Antes de tudo, a gente precisa efetivar um negócio. Por quê? Para ter o que gravar, para ter o que editar, para ter o que produzir, tem que vender. Então vamos lá, vamos fazer uma contextualização aqui. A literatura indica que existem 3 tipos principais de vendas. Existe a venda de alto impacto. Vamos lá, vamos pensar que um vendedor de Coca-Cola, ele não precisa fazer, claro, guardadas as nuances de mercado, né, as particularidades de mercado, economia em alta ou não, mas ele não precisa se esforçar para convencer o cliente que o produto dele é bom. É isso que eu quero dizer. É uma venda de alto impacto. O cliente vai dizer, olha, eu quero tantas unidades. Beleza, vou tirar o pedido e vou te entregar. Não se aplica ao nosso segmento, não se aplica ao segmento de produção de vídeo. Bom, tem um outro tipo de venda que é o que a literatura define por venda consultiva. Nesse tipo de venda, a gente precisa entender o que o cliente precisa. Por exemplo, eu vou vender um guindaste para o meu cliente. Eu preciso entender qual a capacidade de carga que ele vai precisar, que tipo de equipamento ele vai precisar, que tipo de carga ele transporta, ou ele carrega, ou ele faz a movimentação. Ou seja, eu preciso consultar o cliente, anotar essas informações, para daí eu chegar nele e dizer, olha, a solução que você precisa é essa. Opa, aí a gente já começa a fazer uma associação com o negócio da produção de vídeo também, né? E tem ainda um terceiro tipo de venda, que é a venda empreendedora. Nesse caso, o cliente nem sabe ainda que tem a necessidade. E aí a gente precisa trabalhar a mente dele, a cabeça dele, o conhecimento dele,
para que ele perceba que ele tem lá na empresa dele essa necessidade. Por exemplo, terceirização de frota de uma empresa. Muitas vezes o cliente não se deu conta ainda de que é importante para ele fazer a terceirização de frota da empresa dele, continuar cuidando do negócio dele e deixar a manutenção, enfim, a terceirização de frota para uma outra empresa, né? E a gente precisa trabalhar isso no cliente. Como é que a gente faz isso? Gerando conteúdo, por exemplo, informando que pode ser feito isso e isso vai ser uma solução para ele. Ou seja, a gente trabalhar a geração de conteúdo para fazer com que o cliente perceba que ele tem determinada necessidade. Então, no meu entendimento, venda de alto impacto não tem a ver com o nosso segmento, agora a venda consultiva e venda empreendedora tem tudo a ver com o segmento de produção de vídeo. E outra, é muito importante a gente ter a venda presente no nosso dia a dia de produção de vídeo, porque tudo começa pela venda. De novo, se não tiver venda, efetivação de negócio, você não vai ter o que produzir, você não vai ter o que gravar, não vai ter o que editar também. É muito simples, é muito simples. Então a base de tudo é o departamento comercial, é a efetivação de negócio. Beleza, agora dito tudo isso, quando eu busquei essas informações sobre esse tipo de conteúdo e não encontrei esse tipo de material, eu comecei a gerar. A gente começou a transformar aqui o nosso dia a dia, a nossa organização empresarial de produtora de vídeo em conteúdo, e a gente passou a dividir isso com quem nos acompanha nas redes sociais, principalmente Instagram, YouTube, enfim, nos nossos canais, né? E primeiro de tudo, a gente precisa pensar como vendedor e depois como produtor. É nessa tecla que eu tenho batido já faz muito tempo. Primeiro, você precisa pensar como vendedor e depois como produtor. E olha, e quando eu comecei a falar mais sobre esse assunto, eu não pensei que fosse ter tanta aderência e tanta demanda. Eu passei a perceber que muitos filmmakers, muitos videomakers, muitas produtoras de vídeo que são excelentes profissionais, que entregam vídeos muito bem produzidos, muito bem resolvidos, tinham dificuldade ou têm dificuldade com o lado comercial da produção de vídeo. Tem muita dificuldade mesmo. E a gente precisa entender o mercado em que a gente está inserido. E a gente vive num mercado de produção de vídeo que ele está em constante mudanças. Constante mudança. Não é só o mercado de produção de vídeo, né? Todos os mercados mudam e mudam cada vez de maneira mais rápida, mais veloz. Mas vamos lá, vamos se deter ao mercado de produção de vídeo. O que eu percebo, assim, depois de 16 anos atuando na produção audiovisual? Os equipamentos eles estão cada vez mais acessíveis, né? Existe uma proliferação de mão de obra muito grande. Outra nuance do nosso mercado é que as agências de publicidade, elas, de alguns tempos para cá, elas passaram a oferecer serviço de produção de vídeo internamente também. Elas passaram a oferecer produto ou oferecer soluções que até então eram oferecidas somente pelas produtoras de vídeo. Então a gente precisa ficar muito atento a essa movimentação de mercado para a gente conseguir se manter em movimento e avançando no nosso segmento. E aí o que a gente tem, né, quando tudo isso acontece, quando todos esses fatores eles se unem, a gente tem uma redução de preços. O preço da produção de vídeo ele cai cada vez mais. Mas poxa vida, Pedro, e agora? O que a gente vai fazer para conseguir se manter nesse mercado? A gente vai cada vez mais precisar se destacar por diferenciação. Por diferenciação e por estratégia de como fazer, de como executar, de como extrair o melhor de cada produção de vídeo. A gente não vai mais, isso é muito importante, hein? É muito importante você atentar para isso. Quem está falando é quem há 16 anos trabalha com produção de vídeo e quem há 16 anos atua no comercial de uma produtora de vídeo. Cada vez menos ou cada vez mais a gente tem menos espaço para executores. A gente precisa se posicionar
como aliado do nosso cliente para a gente conseguir sobreviver nesse mercado. A gente precisa entregar mais, fazer o famoso over-delivery, né? A gente precisa atentar para isso, a gente precisa entregar mais. Claro, não é produzir, entregar mais, dar mais para o cliente, não é isso. A gente precisa, claro, em algumas situações a gente vai entregar, a gente vai ofertar alguma coisa a mais justamente para encantar o cliente, mas a gente precisa entregar mais e fazer disso mais rendimento para a produtora também. E agora há pouco eu falei que as produtoras têm trabalhado, ou melhor, as agências têm trabalhado para entregar serviço de produtoras. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa também pensar cada vez mais com a agência e entregar a estratégia para o nosso cliente. Isso é determinante se a gente quiser se manter nesse mercado de produção de vídeo. E aí o que eu entendo que é ponto-chave para quem quer se destacar como filmmaker, como videomaker ou como dono de produtora de vídeo? A gente precisa ter o atendimento ao cliente como prioridade na nossa produtora. Atendimento ao cliente e atendimento comercial é prioridade e isso precisa estar envolvido por velocidade. Ou seja, se o meu cliente pediu um orçamento hoje, eu tenho que, no máximo, em 24 horas, eu preciso atender esse cliente com a solicitação que ele me enviou. Claro, existem exceções. Muitas vezes um orçamento mais complexo, não é? Vai demandar um pouco mais de tempo, mas a gente não pode deixar de fortalecer ponto de contato com o cliente dentro desse período. A gente não pode deixar de fazer isso. Outra coisa que é muito importante para quem quer se destacar nesse mercado, no meu entendimento, a gente precisa fortalecer marketing, a gente precisa trabalhar cada vez mais o branding do nosso negócio, o posicionamento do nosso negócio. Como é que a gente faz isso? Gerando conteúdo, gerando prova social e, em alguns casos, trabalhando o tráfego também. E outra coisa que a gente precisa ter presente, que é algo que não é muito atraente para muitas pessoas que trabalham com produção de vídeo, é a famosa prospecção. Prospecção também precisa estar presente, precisa estar na nossa mesa com muita frequência. E prospecção, eu sempre falo, não é uma coisa só. Eu brinco aqui na produtora, e eu falo isso também para quem eu atendo como consultoria ou como mentoria, que prospecção é um monte de pequenas coisas, e aí eu uso uma sigla que é UMPC, é um monte de pequenas coisas, é um monte de pequenas iniciativas que juntas elas se complementam, elas se encaixam, e aí lá no final de tudo isso, no final de todas essas iniciativas, a gente tem aí sim a famosa prospecção efetiva, né? A gente precisa atentar para isso. Deixa eu voltar aqui só para ressaltar aqui o que eu considero como ponto-chave para quem quer estruturar uma vida como filmmaker, videomaker, ou quem quer fazer com que a sua produtora de vídeo se destaque cada vez mais. Atendimento ao cliente como prioridade e atendimento comercial também, e com velocidade. Fortalecimento de marketing, branding e posicionamento, né? Geração de conteúdo. E gerar conteúdo, quando eu falo gerar conteúdo sobre produtoras de vídeo, é gerar conteúdo sobre o porquê o cliente precisa contratar o nosso serviço, muito mais do que como fazer determinado vídeo. Porque quando a gente fala sobre como fazer vídeo, a gente atrai muito mais a atenção da nossa concorrência do que do nosso cliente. Prova social é determinante também, produção de prova social e prospecção, né? E aí é a união de um monte de iniciativas. Outra coisa que eu considero muito importante para quem quer se destacar no nosso segmento é entender de onde os nossos clientes estão vindo. Eles vêm de indicação, muitas produtoras acabam tendo boa parte dos clientes vindos, né, dos negócios que são efetivados, que são fechados, eles vêm através de indicação. E o que a gente pode fazer para melhorar essa indicação? A gente precisa pedir para que o cliente nos indique. Pedir para que ele nos indique, incentivar ele a nos indicar. E como é que a gente faz isso? Criando um programa de indicação ativa. Aliás, esse é um assunto muito relevante que eu acho que vale a pena a gente abrir uma outra conversa, numa outra oportunidade por aqui também,
uma conversa mais densa, como essa que a gente está fazendo agora, justamente para falar sobre o programa de indicação ativa que nós criamos aqui na produtora, aqui na Metamorfose, e que tem dado bastante resultado com os nossos clientes. De novo, de onde os nossos clientes vêm? Eles vêm de redes sociais, então o que eu posso fazer para fortalecer essa aquisição de clientes através das redes sociais? A gente pode sim trabalhar a geração de conteúdo, de novo, muito mais o porquê fazer e muito menos como fazer. E obviamente a gente vai trabalhar também a prospecção, né? E o que a gente pode fazer? Eu falei agora há pouco, né? Um monte de iniciativa, mas uma delas, ligação fria. A gente pode fazer ligação, programar aí um dia da semana para a gente entrar em contato com alguns clientes, fazer uma lista. É trabalhoso e é chato também, não é agradável, mas precisa fazer e o resultado, com o tempo, ele vem. Então, ligação fria para apresentar soluções. Aliás, eu vou te dar uma dica aqui, ó. A intenção não é essa, aqui é fazer mais uma apresentação sobre o porquê que a gente começou a gerar conteúdo, e já trazer também algumas informações práticas aqui, né, que eu tenho principalmente dividido nas consultorias que eu tenho oferecido, que eu tenho conseguido me conectar com produtoras, videomakers, filmmakers, profissionais do audiovisual de diferentes partes do Brasil, né? Mas enfim, a dica que eu dou é quando você vai prospectar cliente, você vai fazer uma lista com as empresas que têm aderência com o tipo de vídeo que você quer entregar, que você quer produzir, faz uma lista, busca em alguns outros canais, por exemplo, LinkedIn, busca lá o decisor dessas empresas, né? E aí liga na empresa para confirmar o e-mail dessas pessoas, desses decisores. Aí você vai mandar um e-mail de apresentação, né? Olha, segue aqui os materiais da produtora ou os meus materiais e eu quero me colocar à disposição, né, para quando você tiver essa necessidade de produzir algum material, algum conteúdo em vídeo, algum vídeo institucional aí na sua empresa. Mas nessa primeira ligação, o objetivo não é vender, é simplesmente se apresentar para quando eles tiverem a necessidade lá na empresa, aí eles vão ter os seus contatos e vão entrar em contato com você. E a probabilidade de se efetivar negócio depois disso é muito grande, tá? Mas vamos lá. Outra coisa que eu acho muito importante, assim, que a gente precisa fazer para a gente se destacar nesse mercado de produção audiovisual é identificar de onde os nossos clientes estão vindo. Ou, melhor, a identificação dos negócios que são trazidos pelos nossos clientes. Vídeo institucional. Aqui na produtora, por exemplo, tá? A gente tem 3 formatos principais de vídeo. É muito importante que isso fique estabelecido também para você, porque aí a gente consegue transformar o nosso serviço, o nosso vídeo, o nosso vídeo em produto, né? E aí a gente consegue apresentar isso muito melhor para o nosso cliente também. Então, como eu falei, aqui na produtora a gente tem 3 formatos principais, 3 núcleos de produção. Vídeo institucional, a gente atua bastante também como produtor de filme publicitário e geração de conteúdo. A gente criou um método aqui, que eu vou falar numa outra oportunidade, do método Metamorfose de geração de conteúdo, para a gente ganhar recorrência junto ao nosso cliente. Então, a gente identificando quais são os nossos negócios, a gente consegue também entender quais são os negócios mais lucrativos e aqueles que precisam de mais atenção. É muito importante a gente fazer isso também, viu? O que eu tenho observado, como eu falei para você algumas vezes aqui já, eu tenho prestado consultoria para filmmakers, videomakers, enfim. E o que eu tenho observado assim como dúvidas mais recorrentes com quem eu tenho conversado? Quais são as principais dificuldades, né, de quem trabalha com audiovisual? E muitas vezes não é nem quem está começando nesse segmento, é quem já tem muita estrada, mas sempre teve negócio caindo dentro da produtora, sempre teve negócio surgindo e nunca precisou se esforçar muito para correr atrás de cliente. Então, essas pessoas, esses profissionais que eu tenho conversado, eles trazem basicamente dificuldades ou dúvidas com relação, em primeiro lugar, à prospecção. Outra dúvida muito recorrente também é como é que eu faço um acompanhamento do cliente? Como é que eu faço o follow-up, né, desse cliente? Eu sempre falo, eu não acredito em follow-up de orçamento, eu não acredito em acompanhamento de orçamento ou de proposta. Poxa, Pedro, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito em acompanhamento do cliente durante toda a jornada de compra dele.
desde o primeiro contato ou desde que ele ainda é lead, desde que ele procurou a nossa empresa ou o nosso serviço pela primeira vez. Aí a gente vai fazer um acompanhamento dele, vai estar posicionado lado a lado com ele para extrair dúvidas, para solucionar dúvidas, para perguntar para ele se ele precisa de mais alguma coisa, se ele está alinhado com você. Então, eu acredito em acompanhamento, em follow-up de cliente durante toda a jornada de compra dele. Mas, de novo, é um assunto mais profundo, a gente pode falar sobre essa situação em uma outra oportunidade também. Outra dúvida muito recorrente de quem trabalha com vídeo é como é que eu faço para fazer upsell? Como é que eu faço para vender um pouco mais para o meu cliente? E ainda, como é que eu faço para transformar o meu vídeo em produto recorrente? Porque produtora de vídeo trabalha muito por projeto, né? Produtora de vídeo pode ter um mês em que o fluxo é muito intenso, a gente tem muito projeto entrando, só que se o mês passado foi bom, não significa que o mês seguinte vai ser também. Então isso gera muita dor de cabeça e a gente precisa... eu ia dizer, a gente precisa aprender a conviver com isso. Claro, não é conviver com isso, mas isso vai estar presente sim, mas o que a gente precisa fazer é procurar formas de minimizar esse tipo de situação, minimizar essa oscilação da curva de faturamento. E como é que a gente faz isso? Através da construção de programas de geração de conteúdo em que a gente consegue fechar contratos de 3 meses, de 6 meses com o cliente, e aí a gente ganha regularidade. O cliente ganha porque a gente vai estar entregando materiais com frequência para ele, materiais que a gente vai estar produzindo com mais robustez, né, para enriquecer as redes dele lá, e a gente ganha que a gente consegue ter mais segurança na nossa operação. Isso é muito importante mesmo, né? Eu acho que outra coisa que também a gente precisa atentar bastante é que a gente precisa identificar qual que é o nosso superpoder. O que isso significa, Pedro? Bom, eu preciso entender se o meu superpoder, o que eu faço bem, o que eu faço melhor é edição. Cara, então eu preciso me dedicar, eu preciso ter mais atenção a isso. Ou não, o que eu faço de melhor é gravação. Eu tenho um olhar muito refinado no momento que eu vou a campo e é nisso que eu sou forte. Então, beleza. Atente para isso e fortaleça os seus pontos vulneráveis. Fortaleça os seus pontos vulneráveis. Se você edita bem, se você tem um olhar apurado para gravação, se a sua fotografia é interessante, mas se você não vende bem, você precisa fortalecer esse lado mais vulnerável e trabalhar cada vez mais esse seu superpoder. Então, a união dessas duas situações é que nos deixa maiores, nos deixa mais resistentes, engrossa a nossa casca para conseguir atuar nesse mercado que é tão disputado. Outra coisa que eu faço questão de sempre bater nessa tecla, a gente precisa pulverizar a nossa carteira de clientes. Isso é muito importante. Pulverize a sua carteira de cliente. Durante as consultorias, muitas vezes, os profissionais eles me dizem o seguinte: olha, Pedro, eu estou preocupado porque 70% do meu faturamento vem do cliente X, 80% do meu faturamento vem da agência Y. O que parece sinônimo de tranquilidade, para mim, é sinônimo de preocupação. Sempre foi uma preocupação aqui interna da produtora fazer com que a gente tivesse uma pulverização na nossa carteira de clientes. Porque se eu tenho 70% do meu faturamento vindo de uma única fonte, isso é muito, muito perigoso. Pode trocar alguém lá dentro dessa empresa, dentro dessa agência. Essa pessoa nova que chega pode ter já os seus parceiros e aí a gente pode ser deixado de lado. Então imagina, isso pode até quebrar uma empresa dependendo da situação. Uma empresa, obviamente, de produção de vídeo, né? Pode quebrar. Então é muito importante que a gente trabalhe, que a gente se preocupe, que a gente tenha na mesa a necessidade de pulverizar a nossa carteira de clientes. Outra coisa que eu bato muito na tecla também, e isso eu demorei bastante tempo para conseguir compreender, e muitos profissionais têm dificuldade com isso, é de que existem basicamente 2 formatos de vídeo. Mas o que significa isso, Pedro? Significa que
existe o vídeo que a gente gostaria de entregar para o nosso cliente, que muitas vezes é um filme, sei lá, um filme... Claro, todos os filmes vão ser bem resolvidos, né? Se a gente quiser se manter nesse mercado, a gente precisa trabalhar bem. Mas muitas vezes a gente está pensando numa solução com um monte de mirabolâncias, um monte de recursos, um monte de gráficos, etc. Motions, animações. Só que muitas vezes o cliente não quer e não pode pagar por aquilo. Então, a gente que está ocupando a cadeira do comercial da produtora ou a cadeira do atendimento ao cliente, a gente precisa entender que existem dois formatos de vídeo. O vídeo que o cliente quer ou precisa receber e o vídeo que a gente gostaria de entregar. E se você tiver que optar entre um desses dois vídeos, cara, fique com o vídeo que o cliente quer ou precisa receber. Porque só assim você vai conseguir manter o seu negócio em movimento. Só assim você vai conseguir manter o seu negócio sadio. Então é isso. Eu acho que eu consegui aqui fazer um apanhado geral sobre os motivos que me levaram a gerar conteúdo em vídeo. Eu também já dei alguns passos à frente aqui, o que era para simplesmente ser uma apresentação desses motivos que me levaram a gerar conteúdo em vídeo sobre o lado business da produção de vídeo, os motivos que me levaram a me comunicar muito mais com filmmakers, com videomakers, ou com gestores de produtoras de vídeo. Isso acabou quase que se tornando aqui, vamos chamar de uma aula do lado comercial sobre produção de vídeo, né? A gente acabou trazendo alguns insights, eu tenho certeza que você vai tirar algumas informações daqui, mas eu ainda quero te falar mais umas coisinhas aqui que eu acho que você vai poder já, depois que você concluir aqui esse material, você já vai poder trazer isso para o dia a dia do seu negócio. Se você é filmmaker, se você é videomaker, ou se você tem a sua produtora estabelecida, são insights que você já vai trazer para cá, já vai trazer para o seu dia a dia. Então, primeiro, antes de tudo, não esqueça, primeiro pense como vendedor, depois pense como produtor de vídeo. E olha, se você veio até aqui, se você me acompanhou até aqui nesse vídeo, é porque você é um profissional diferenciado, você está em busca de informações sobre o lado business da produção de vídeo, assim como eu lá atrás também, em determinado momento, busquei essas informações, só que eu não encontrei. De novo, eu encontrei review e setagem de equipamentos. Hoje não. Hoje, pelo menos a gente tem trabalhado para isso, né? Para que quando alguém vá em busca de informações sobre como transformar vídeo em negócio, encontre informações, tenha subsídios, porque é muito importante a gente ter um norte de atuação. Vender mais e melhor através dessas informações que a gente vai passar, e já está fazendo isso já há bastante tempo, que a gente distribui e divide com você aqui no dia a dia da produtora. Se você primeiro pensar como vendedor e depois como produtor de vídeo, você vai fortalecer conexões com seu cliente, você vai fortalecer o relacionamento com seu cliente também, você vai trabalhar muito melhor a prospecção de novos clientes e vai entender que o follow-up, que o acompanhamento do cliente, não do orçamento, não da proposta, o follow-up do cliente durante toda a jornada de compra dele, isso é muito importante para você aumentar a percepção de valor sobre o seu negócio, sobre o seu vídeo. É muito importante. E olha, como eu falei, lá atrás eu busquei informações sobre esse segmento e eu não consegui localizar. E eu sei que me fez muita falta esse tipo de informação. Então eu quero dizer que você não precisa andar sozinho atualmente. A gente, juntos, a gente vai profissionalizar ainda mais esse nosso segmento de produção de vídeo e eu estou empenhado de verdade em fazer com que isso aconteça. Obviamente, quando eu falo eu estou empenhado, a gente está falando de uma equipe de trabalho, né? Eu estou aqui, você está me vendo aqui, mas eu sou a ponta disso tudo. Agora, existem muitas outras pessoas trabalhando junto para isso tudo funcionar. Então, é muito importante que se diga isso. E se você se interessa pelo lado business da produção de vídeo, se você quer profissionalizar o seu negócio de produção de vídeo,
então você precisa acompanhar mais de perto as minhas redes sociais, né? É muito importante também, a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente divide informações, divide insights, se aprofunda mais, a gente vai além, a gente dá passos à frente, além do conteúdo que eu distribuo, principalmente via Instagram. Então, se você quiser entrar no grupo, a gente vai deixar o link na descrição aqui desse vídeo, você clica, acessa, entra nesse grupo, porque é bem relevante, a gente tem insights muito importantes ali e todas as informações práticas, né? Aliás, isso é muito importante também que eu ressalte aqui antes da gente finalizar essa nossa conversa. O que eu digo aqui, as informações que eu trago aqui, que eu divido com você, são informações práticas, são informações de campo de batalha, de quem está há 16 anos à frente do comercial de uma produtora de vídeo. Quem há 16 anos negocia com clientes. São informações de quem há 16 anos entende quando o cliente busca determinado formato de vídeo, muitas vezes não é o formato mais adequado para o cliente naquele momento. A gente tem que fazer um redirecionamento da demanda dele para que ele atinja, sim, o objetivo dele. Então é muito importante que se diga isso. Aqui são informações práticas de quem está no campo de batalha de verdade mesmo. Então, é importante que você mantenha essa conexão aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu quero que você curta esse vídeo, Não esquece mesmo de curtir, isso é muito importante para quem gera conteúdo. E escreve nos comentários também se você gostou desse material. E escreva nos comentários também se você tem dúvidas, o que você gostaria de saber mais sobre o lado do negócio da produção de vídeo. Faça isso, escreva ali, que a gente quer contribuir, né, no seu dia a dia aí de aperfeiçoamento do seu trabalho. E eu tenho certeza que quando a gente anda juntos, quando a gente caminha juntos em uma determinada direção, todos saem fortalecidos disso. A gente consegue ficar mais forte, a gente consegue profissionalizar ainda mais o segmento da produção de vídeo, que é onde a gente atua, onde a gente gosta realmente de atuar. Muito obrigado pela sua atenção e nunca esqueça, primeiro pense como vendedor, depois como produtor de vídeo.